Poderia estar no livro de Enoque a verdade sobre a humanidade? Bem-vindos ao canal Leandro Cruz com a teoria da conspiração. Isso pode ser o início de um assunto muito interessante. Sempre que observamos os textos sagrados, podemos encontrar repetidamente mencionados os anjos. Esses personagens continuam sendo figuras muito ativas na crença coletiva e popular. Alguns crentes consideram esses personagens seres mitológicos ou figuras imaginárias ou mesmo sobrenaturais, mas há outras pessoas que consideram o fato de que os anjos podem realmente ser seres alienígenas. No incrível livro de Enoque, oferece uma posição interessante sobre essa proposta controversa. Los Angeles não são personagens apenas no cristianismo. São seres que estão representados em muitas civilizações e culturas antigas. Na maioria das vezes eles estão representados em algumas civilizações próximas ao Oriente, passando pelos sumérios, os egípcios e os babilônios. Eles têm seus próprios personagens que chamam de anjos. Na maioria das representações, esses seres são representados em uma forma humanoide, carregando asas que simbolizam como eles vieram aqui. Eles chegaram do céu. Em todos os casos são associados como servos dos deuses. Eles também estão ligados como se fossem mensageiros. Os espectadores estão visitando nosso mundo na dimensão terrena, a pedido de Deus. No livro de Enoque, do Antigo Testamento, é feita uma descrição muito clara sobre os anjos na Terra. Para essa crença está intimamente relacionada à teoria dos astronautas antigos. Para muitos pesquisadores é uma realidade que seres extraterrestres ofereceram uma grande ajuda à humanidade, de modo que isso estaria representado em vários dos monumentos antigos que hoje nós sabemos. Mas poderia o livro de Enoque ser a confirmação dessa teoria surpreendente e controversa? No livro também são mencionados os anjos caídos, que foram nomeados no Monte Hermon, como o objetivo de habitar a Terra e obter controle sobre ela. Diz-se que também que os anjos teriam conseguido conviver e se integrar com os seres humanos convencionais, forçando também a mistura ou as primeiras hibridizações entre os humanos e alienígenas. Para muitos, este foi o começo da ira de Deus. Se essa história for verdadeira, nossa raça foi estrategicamente colocada no meio de uma batalha pelo poder entre duas civilizações extraterrestres. Dentro dessa história existem deuses e criadores que tentaram se tornar independentes dentro do planeta Terra. Para tudo isso, há menções tanto no Antigo quanto no Novo Testamento da Bíblia. Também temos o Dr. Michael Salla, que publicou o artigo Antártida e os Prisioneiros dos Anjos Caídos, do livro de Enoque, que fala da Antártica, que poderia ser o local de uma raça de alienígenas que foi presa lá. O interessante dessa história é que também se encaixa perfeitamente em um vídeo documentário que foi publicado pelo apresentador israelense Steven Ben-Nun. Em 14 de março, o Israel News Live publicou uma provocadora história em vídeo intitulada Os Anjos Caídos. Abaixo, o comentarista Steven Ben-Nun analisou o livro apócrifo de Enoque, que descreve as experiências de Enoque, uma figura bíblica pré-diluviana que foi levada aos céus para testemunhar e desempenhar um papel fundamental em um grande conflito celestial. Enoque tornou-se a principal intermediário entre os dois lados do conflito, entre os anjos caídos e os anjos justos, servindo uma divindade onisciente conhecida como o Senhor. Houve vários problemas no conflito, como os cruzamentos de Fallen Angels ou a realização de experimentos genéticos com a humanidade e a transferência de conhecimentos e tecnologias proibidas para a civilização humana ainda em desenvolvimento. O livro de Enoque começa com a chegada dos anjos, que seriam 200, que caíram no Monte Hermon, ou desceram lá, que faz fronteira com nos dias modernos, hoje, do Líbano e da Síria. Os anjos caídos começaram a cruzar ou modificar geneticamente os habitantes locais. Como está escrito, e havendo crescido os filhos dos homens, naqueles dias lhes nasceram belas e belas filhas. E os anjos, os filhos do céu, os viram e os desejaram. E eles disseram um ao outro: venha, vamos escolher para nós esposas dos filhos dos homens, e vamos gerar para nós mesmos filhos. E eles eram
200 e desceram sobre Ardes, que é o cume do Monte Hermon, e eles chamaram a montanha de Hermon, porque nela juraram e se amarraram em maldições. Mas então, como os anjos que estavam lá foram parar na Antártida? Enquanto os anjos caídos haviam estabelecido um posto avançado no Monte Hermon, na Antártida, eles teriam sido removidos, no caso, depois de perderem a batalha celestial com os anjos justos, de acordo com a análise de Ben-Nun no livro de Enoque. Foi citado passagens do livro de Enoque que são muito sugestivas da Antártida, como de fato o local onde Enoque foi levado para testemunhar esse evento celeste. As citações seriam: "E vi os ventos na terra que sustentam as nuvens, e vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o firmamento do céu acima. E eu fui para o sul, e estava queimando dia e noite, onde havia 7 montanhas de pedras preciosas, 3 para o leste, 3 para o sul. E os do leste eram de pedra colorida, um era de pérola e o outro de pedra curativa, e os do sul de pedra vermelha. E a do meio alcançou o céu, como o trono do Senhor, de Estibium, e o topo do trono era de safira." O que é interessante nessa passagem acima é que Enoque se refere a um local que estava queimando dia e noite. Ben-Nun acredita que isso se encaixa na descrição da Antártida durante o verão, no hemisfério sul, quando há 24 horas de luz solar. Em relação às 7 montanhas, isso parece se referir ao Monte Vinson, na faixa de sentinela da Antártida. De acordo com Ben-Nun, ele também se refere a 6 montanhas próximas na faixa que podem se qualificar como as montanhas descritas no livro de Enoque. Monte Vinson é a montanha mais alta da Antártida e está localizada no meio da Cordilheira das Sentinelas. Teria se destacado tão espetacularmente com seus picos nevados nos tempos antigos como hoje. Em relação ao alinhamento sul e leste das 6 montanhas adjacentes ao Monte Vinson, descritas no livro, Ben-Nun especula que esse foi o alinhamento anterior ao evento catastrófico de inundação que coincidiu com uma mudança no eixo da rotação da Terra. Como eu disse, isso é só o início de um assunto que eu considerei interessante sobre vários aspectos do livro de Enoque relacionados a seres ou mitológicos ou alienígenas e relatando aí uma história da humanidade. Se gostarem e quiserem saber mais realmente o resto, deixa o like e comenta aí. Eu quero saber mais sim. Algo assim. E até mais tarde.